you? I hope you are ready and that it all goes well. Hoje nós vamos corrigir o slide 5 do PowerPoint da aula 1 e eu gostaria que você, logo após que nós corrigirmos esse exercício, vou fazer um breve resuminho sobre o PowerPoint, sobre o que foi mandado na videoaula também, da aula 1 e 2, para que você fixe de verdade esse conteúdo. O futuro imediato, que é o going to, ele é um dos assuntos mais fáceis, depois do can, eu acredito que seja o mais fácil na língua inglesa. Não tem muito segredo, é só você prestar atenção nas estruturas das frases, que não muda nunca. A sequência é sempre a mesma, tanto para afirmativa quanto para negativa e a interrogativa. Você vai ter a mesma sequência sempre. Então, gravou a estrutura, a tua probabilidade de erro é bem pequena. Então, observe o seguinte. Quando eu falo aqui, ó, my sister, você teria que usar o verbo travel, que é viajar, no futuro, colocando a frase toda no futuro imediato. O que é um futuro imediato? É um futuro próximo do momento que eu estou falando e eu tenho certeza, não são previsões, são certezas que eu estou tendo ali normalmente naquela expressão. My sister ficaria assim, ó, my sister is going to travel to Australia tomorrow. Então eu estou falando que a minha irmã viajará para a Austrália amanhã. Number 2, they are going to cook together tonight. Então, eles vão cozinhar juntos esta noite, certo? Então, ficaria aí que é uma expressão do momento que eu estou falando, se é esta noite, provavelmente eu devo estar falando isso nesse momento ao meio-dia ou à tardezinha, daqui a pouco já é noite. Então, é um momento próximo do que eu estou falando. Number 3, Bob and Susan are going to go to the beach next week. Então, o que eu estou falando aqui? Que o Bob e a Susan, eles vão para a praia na próxima semana. Então, do momento que eu estou falando, próxima semana, digamos que fosse hoje fosse quarta-feira, Wednesday, 3, 4 dias eu já estaria na próxima semana. Então, próximo do momento que eu estou falando. E number 4, it's wind today, it's going to rain. Então, se está ventando hoje, o que vai acontecer daqui a pouco? Normalmente o vento traz chuva, então irá chover, ok? Então, nós temos aqui a forma, se você observar, é o mesmo formato para todas as frases. O que modificou? A forma do to be e o verbo permanece sempre no infinitivo. Bom, algumas coisas que eu quero que você realmente preste atenção neste conteúdo. Eu fiz um resuminho aqui para que você, chamando a atenção de vocês, inclusive nas cores que nós temos aqui, que equivale à estrutura. Então, por exemplo, sempre que for sujeito vai estar em vermelhinho, sempre que for to be vai estar em verdinho, e assim por diante, para que você se localize melhor na frase. Então, don't forget quer dizer para você realmente você não pode esquecer isso, porque se você esquecer essa estrutura, aí vai ficar um pouquinho mais complicado para você construir suas frases, mas tendo a estrutura na sua cabecinha, a sequência não muda nunca. Affirmative form, eu tenho ali sempre o sujeito, mais o to be numa das três formas, o am, o is ou o were, no presente, o going to, que é a forma, mais o verbo no infinitivo e mais um complemento, caso tenha. Complemento normalmente serve para explicar melhor o que eu estou dizendo naquela frase. Então, exemplo aqui, ó. Carla is going to travel tomorrow. A Carla viajará amanhã. Se eu quiser substituir por um pronome o nome Carla, eu posso usar she. She is going to travel tomorrow. Não mudou nada, a única coisa que modificou foi o pronome. Peter and Carla are going to travel tomorrow. Quando eu tenho mais de um sujeito, como ficaria? Que forma que eu uso? Para plurais, normalmente eu uso or. Certo? Third person, eu vou usar is, e plurais eu uso or. They are going to travel tomorrow. Substituir agora Peter and Carla por they, que significa eles, ok? Next page. Negative form. Nós temos aqui a mesma estrutura. Se você observar em relação à forma afirmativa, nós temos a mesma estrutura. O que alterou aqui? O not. Somente o not. Então, observe aqui, ó. Ficou... Antes era Carla is
going to travel tomorrow. Agora ficou Carla is not. A Carla não viajará amanhã, certo? Caso eu queira fazer a forma contraída, como ficaria? Eu simplesmente elimino o junto aqui, ó, ficaria apóstrofo o T e o restante da frase ficaria, na fala ficaria da seguinte forma: Carla isn't going to travel tomorrow. A Carla não irá. Eu economizo fala, a oralidade. Normalmente nós usamos essas formas contraídas na oralidade. Já na forma formal, na formalidade, é preferível que você use is not mesmo, ok? Britânico normalmente usa mais a forma tradicional. Peter and Carla are not going to travel tomorrow. O Peter e a Carla não viajarão amanhã, certo? Peter and Carla aren't, a forma contraída, going to travel tomorrow. Então, essas seriam as duas formas que você poderia utilizar do going to, na forma negativa. Passamos agora para a forma interrogativa. O que alterou em relação à forma afirmativa? Eu simplesmente inverti a frase. O sujeito passou em segundo plano, a ser o segundo na frase, e o to be, que é o auxiliar, passou para frente. Então, sempre que eu quiser fazer perguntas com going to, eu vou começar com o auxiliar to be, certo? Então, em vez de Carla is, agora fica is Carla going to travel tomorrow? Eu estou perguntando agora se a Carla realmente vai viajar. Outra coisa que você não pode esquecer aqui, a question mark. Se você esquecer a interrogação, deixou de ser pergunta, porque não existe pergunta sem uma interrogação, inclusive no português. Se eu não coloco uma interrogação, eu não vou saber que aquilo é uma pergunta. Ainda mais que nós não temos interrogative words como tem na língua inglesa, não existem indícios como existe na língua inglesa de inverter quando é pergunta. Então fica aí bem claro que você não pode esquecer a interrogação, porque senão sua frase vai estar errada. Futuro também é a mesma coisa. Agora, ao invés de Peter and Carla are, vai ficar are Peter and Carla going to travel tomorrow? Are they going to travel tomorrow? Então, é a mesma coisa. Tem o pronome, inverto com o to be. O to be vai passar a ser o primeiro na frase. Aqui eu coloquei um remember, por quê? Porque tem muitos alunos que passam assim a vida escolar desde o prezinho ouvindo falar do amigo to be, né? Eu falo que é o meu amigo Toby. Mas veja bem, sempre que eu quiser, ele vai acompanhar minha vida escolar todinha. E por ele ser um verbo auxiliar, em determinados casos, ele tem extrema importância. Aqui no going to, nesse tempo verbal especificamente, se você não colocar o to be, ele vai ficar errado. O tempo verbal vai estar, a escrita vai estar errada, ok? A sua frase vai ficar errada. Então, só coloquei aqui as equivalências para você relembrar. Então, para I eu uso am, não esquece disso. You eu uso are. Para he, she, it, is. We e they eu uso are também. Lembrando que third person uso somente para homens ou meninos, né? She somente para o sexo feminino, né? It, animais e objetos. Ou como auxiliar em determinados momentos aí para colocar no sujeito, porque no inglês não existem frases sem sujeitos, ok? Ou também em determinado momento em que a mamãe está grávida e ainda a gente não sabe se é um menino ou uma menina, eu também consigo usar it para falar sobre esse bebezinho que a gente não sabe ainda se é um boy ou uma girl, ok? Next page. Vamos ver ali o que nós temos afinal. Por que eu coloquei isso aqui? Wrong. Wrong é errado, está errado. E até coloquei uns asteriscos no local para que você entenda que se você escrever frases assim, ó, Carla going to travel, isso é muito comum. Isso aqui é repetitivo, ano após ano. A gente vê alunos escrevendo sem o to be aqui, ó. Se você não colocar a forma aqui do to be, você já errou a frase toda, tá? Então, presta atenção. Depois do sujeito, seja na afirmativa e na interrogativa, na afirmativa e na negativa,
eu preciso ter o to be aqui. Então, como que ela ficaria correta? Se eu colocasse esse is aqui, ó. Faltou o verbo to be, o is, não pode esquecer. Então, ficaria Carla is, não Carla going to travel, direto, porque estaria errado. Mesma coisa aqui, Peter and Carla. Se eu não colocar or aqui, também vai ficar errado. Então, eu preciso colocar Peter and Carla are going to travel tomorrow, ok? Eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho mais, um pouquinho melhor o conteúdo do futuro imediato. E corrijam os seus exercícios, continuem. Tem dúvidas ainda? Assistam novamente as videoaulas, vejam novamente o PowerPoint que foi enviado para vocês. Façam as suas anotações e tendo dúvidas, pode me perguntar via e-mail que eu respondo. Às vezes demora um pouquinho porque a demanda às vezes é bastante. Mas se você tem dúvidas e quer me mandar um e-mail, se identifique, por favor. Coloque a sua turma, coloque seu nome completo e escreva a sua real dúvida, escreva com clareza, para que assim eu possa te ajudar de uma melhor forma, ok? Bye bye, see you next class, ok?